As igrejas estão aí, as portas estão abertas, mas muitas das vezes as pessoas não dão ouvido, elas deixam para amanhã. Amanhã eu busco, amanhã eu mudo, amanhã eu me converto, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo. Efésios 6, capítulo 10. Você que já achou, levanta a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos de todo o nosso coração, Pai, neste momento, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, dispostos a ouvir a sua voz, Pai, a ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, nesse culto. Então, Pai, que nós venhamos entender e meditar na sua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor venha repreender todo o mal que porventura queira distorcer essa mensagem, queira tirar a atenção, o foco dessa pessoa. Está repreendido, Pai. Que nós venhamos entender e meditar na sua palavra, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém, gente? Gente, por que eu fiz essa oração? E a gente sempre deve orar antes da gente ler a Bíblia. Porque o inimigo, ele sempre tenta trabalhar na comunicação. Às vezes o pastor, o obreiro, a pastora, alguém que Deus está ali usando para pregar, a intenção da pessoa sempre é levar a mensagem de Deus, levar a palavra de Deus. Só que o inimigo, ele sempre faz de tudo para querer distorcer na mente da pessoa. Então nós sempre temos que orar para que Deus, ele venha falar ao nosso coração. Amém, gente? Gente, o inimigo, ele sempre quer que nós acreditamos que nós estamos condenados. O diabo, ele sempre quer trabalhar na nossa mente que para nós não tem mais jeito, que o Senhor Jesus, ele não vai te perdoar, que ele tenta corromper a nossa comunhão com Deus. Quem está me entendendo? O diabo, ele sempre faz de tudo para tentar corromper a tua comunhão com Deus, a tua vida espiritual com Deus. E é nisso que nós temos que prestar atenção, é nisso que nós temos que vigiar. E para que isso não aconteça, nós precisamos disso aqui, ó, que eu vou ler para vocês em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos parar aqui um pouquinho. Quanto ao mais nós se fortalecer, quanto mais nós buscar a presença de Deus, mais nós vamos ter essa armadura que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje. E para nós conseguir vencer esse mal, nós conseguir vencer as ciladas do inimigo, nós precisamos estar com armaduras. E não é uma armadura física. Hoje à tarde eu explicava para as pessoas. Geralmente quando você trabalha num determinado local, não são todos, mas a sua maioria. Ou um colégio, eu até comentava com as pessoas, lá no meu estado, as crianças vão todas uniformizadas, não pode ir com a roupa normal, é sempre uniformizada, é sempre, né? Então, quando a pessoa ela trabalha em um determinado local, ela vai com aquela vestimenta que é uma regra, que é uma, né, faz parte daquele trabalho. E a nossa vida espiritual também é assim. Não tem como nós acordarmos pela manhã, não falar com Deus e sair para a luta, sair para o trabalho, sair para viver o nosso dia sem a armadura de Deus. Nós precisamos buscar essa armadura, nós precisamos receber essa armadura de Deus. E lá no 12 diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, primeiro nós entendemos que nós temos que nos fortalecer no Senhor.
para que nós não venhamos cair nas ciladas do diabo. Só que as ciladas do diabo, o inimigo, ele sempre vai querer usar pessoas, ele sempre vai querer usar alguém da sua própria casa, alguém do seu convívio, alguém do seu trabalho. O inimigo, ele sempre vai tentar. Hoje eu falava para as pessoas, o inimigo, ele não para, gente. O inimigo, ele não é assim, ele trabalha de tal hora a tal hora. Não, ele trabalha 24 horas por dia para querer destruir a nossa vida. Ele lança ciladas sobre a nossa vida o tempo todo. Se você chegou no seu trabalho, o inimigo, ele vai tentar achar uma oportunidade de usar alguém lá de dentro para querer tirar a sua paz. Ele vai querer tentar armar uma cilada para que você venha tropeçar nessa cilada e desagradar a Deus. Mas pastora, como que eu faço para mim não cair nessas ciladas que o inimigo, que o diabo, ele tenta fazer? Lá no 13 diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Gente, esse versículo 13 falou muito comigo. Por quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aqui o apóstolo Paulo, quando deixou claro se esse dia mau, que dia seria esse dia mau. Então esse dia mau pode ter sido hoje para você, pode ter sido ontem, pode ter sido domingo, pode ter sido segunda, pode ser aquele dia que você brigou na sua casa, que você discutiu com o seu marido, com a sua esposa. Foi um dia mau. Só que para nós vencer esse dia mau, nós resistir esse dia mau, nós temos que estar com a armadura de Deus. Nós não podemos querer lutar sozinho. Nós não podemos querer andar sozinhos, não. Nós temos que estar segurando nas mãos de Deus. E aqui depois ele diz assim: depois de terdes vencido tudo, ou seja, vencido as ciladas do inimigo, vencido esse dia mau, nós precisamos permanecer inabaláveis. Sabe o que eu aprendo com esse final desse versículo? Que mesmo que se nós estivermos com a armadura de Deus, nós vamos conseguir passar pelas ciladas do inimigo, nós vamos conseguir vencer o dia mau, mas nós temos que permanecer com a armadura de Deus. Porque o diabo, o inimigo, ele não vai desistir. O diabo, ele vai tentar fazer com que você tropece hoje. Você está firme, você está orando, você está cultuando, você está jejuando, você está buscando, você está fazendo a vontade de Deus, então você não caiu naquela cilada. Amanhã o inimigo vai tentar de novo. Infelizmente, nós não vemos muito isso, eu digo no modo geral das igrejas, do evangelho, essa persistência nos cristãos, essa persistência nas pessoas. O inimigo, ele não desistiu de mim. O inimigo, ele não desiste de você. Ele sempre vai querer lançar coisas. Ele sempre vai fazer de tudo para que você não esteja com essa armadura, porque você não estando com a armadura de Deus, você vai ser atingido. Se o pessoal lá da guerra, eles forem para a guerra sem a armadura, claro que a gente está falando de algo físico, mas vamos levar isso para o nosso espiritual. Se os soldados, eles vão sem armadura, no primeiro tiro eles vão morrer. Na primeira lançada eles vão cair, eles vão se ferir. E talvez será que nós não estamos se ferindo com as lutas? Será que eu, você, quem me acompanha, não está se ferindo com as lutas do dia a dia? Será que talvez você não está se deixando abater muito rápido? Será que qualquer situação que se levanta na sua vida não está te ferindo? E se você diz assim: realmente tem me ferido. Qualquer luta que eu enfrento, eu penso em parar, eu penso em desistir, eu fico desanimado, eu me entrego, eu fico abatido. É porque falta a armadura de Deus.
E hoje o Senhor Jesus, Ele está nos dando a oportunidade de nós receber essa armadura. E lá no 14 diz assim, ó: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados é o problema que você está enfrentando. Esse dardo inflamado que a palavra de Deus diz, são situações que talvez aconteceu lá atrás, que talvez aconteceu há muitos anos, mas que você não consegue esquecer, você não consegue largar, você não consegue se desfazer desse sentimento. Esse dardo inflamado, ele pode ser uma mágoa, ele pode ser um ressentimento, ele pode ser algo de anos atrás, mas que você vem carregando. E talvez não, cada vez mais esse dardo ele vai ficar mais pesado. Ele vai inflamar mais em você, no seu coração, na sua mente. Mas a escolha de você hoje é: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero largar isso que passou. Talvez não é de anos atrás, talvez foi hoje, foi ontem, foi antes de ontem, não importa. O inimigo, ele sempre vai, aqui a palavra de Deus diz, ó, o qual, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Hoje, o Senhor Jesus está te dando a oportunidade, Ele está me dando a oportunidade da gente viver uma nova vida. A graça de Deus. Mas para nós viver essa nova vida, nós necessitamos. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala para duas pessoas. Você necessita da armadura de Deus. Fala aí pro teu colega. Gente, nós necessitamos da armadura de Deus. Porque se nós não estiver com a armadura de Deus, o diabo vai lançar dados inflamados que você não vai suportar. Sabe, é aquele problema na sua casa, é aquele problema no trabalho, é aquele problema com o filho. E às vezes nós queremos lutar um contra o outro e não é assim. O teu problema com o seu filho, o problema não é o seu filho. O problema não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o marido, não é a esposa. Nós temos que lutar contra o mal que está agindo naquela vida. Contra o mal que está agindo, que está, sabe, por trás daquela pessoa há um mal que está agindo. Para tentar te ferir, te decepcionar, te desanimar. Fazer com que você queira desistir, que você queira largar tudo. Lá no 17 diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Espírito está com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gente, olha gente, o apóstolo Paulo, ele é maravilhoso. Quando ele escreveu essa carta, quando ele deixou isso aqui para nós, ele se encontrava preso. Mas mesmo preso, ele não deixou de falar da palavra de Deus. Ele não deixou de nos ensinar. Então nós temos que abraçar isso aqui, ó, como uma oportunidade de nós entender como que nós temos que viver o nosso dia. Eu falava para as pessoas hoje: não queira de forma alguma querer lutar sozinho. Sabe, as pessoas, elas estão se decepcionando, elas estão parando, elas estão jogando a toalha, como diz o português rasgado, elas estão largando a toalha. Porque elas estão lutando sem a armadura de Deus. Elas estão querendo ir na força do braço.
E se nós querer lutar sozinhos, se nós querer lutar do nosso jeito, nós vamos nos ferir, nós vamos, sabe, não vai dar certo. Então nós precisamos buscar da armadura de Deus. Aqui a palavra também diz ali no versículo 18, que nós temos que orar, nós temos que suplicar o tempo todo. Sabe, não tem como. Você não pode, gente, acontecer de a gente estar 23 horas por dia e 59 segundos em oração e deixar um segundo sequer sem a presença de Deus dentro de nós. Porque nesse um segundo, o inimigo consegue mandar uma cilada que você vai tropeçar. É 24 horas por dia. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas por dia ajoelhado, orando? Não. Temos que ter sabedoria. Mas o nosso coração, a nossa mente, tem que estar em oração, tem que estar em súplica pelo Espírito. A palavra de Deus manda a gente vigiar, manda a gente permanecer, perseverar. Será que eu e você, a gente está permanecendo? Será que a gente está perseverando? Eu não estou falando se a gente está dentro da igreja, porque há pessoas que conseguem ficar dentro da igreja e não estão perseverando. Há pessoas que estão dentro das igrejas, mas de fato, de verdade, estão lá fora, com o coração lá fora. Não estão com o coração na palavra de Deus e muito menos com a armadura. Gente, nós temos visto. Os sinais estão aí. As pessoas não acreditam. Tem pessoas que não acreditam. Sabe, tem pessoas que é até difícil. Mas nós temos que entender que o ser humano, ele está rebelde. Ele não está ouvindo a voz de Deus. Ele não está dando ouvido à voz de Deus. Não tem buscado a presença de Deus. As igrejas estão aí, as portas estão abertas. Mas muitas das vezes as pessoas não dão ouvido, elas deixam para amanhã. Amanhã eu busco, amanhã eu mudo, amanhã eu me converto, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo. Sendo que a gente não sabe se vai ter o amanhã. Ah, amanhã eu busco essa armadura aí que essa pastora aí está falando, hoje não dá tempo. Gente, se nós não priorizar a nossa vida espiritual, não adianta mais nada. Presta atenção, se você não priorizar a tua vida espiritual, não busque por mais nada. É em vão. Porque nós conhecemos pessoas que estão cheias de condições financeiras, pessoas que têm tudo, tem pessoas que servem ela, mas ela não é feliz. Porque ela é vazia por dentro. Porque a pessoa está vazia, a pessoa está oca por dentro. Me desculpa, mas é a realidade. Porque não tem a presença de Deus, não tem essa armadura de Deus. Então, se nós não priorizar isso aqui, ter a armadura de Deus. Pastora, como é que eu conquisto essa armadura? Eu quero essa armadura para a minha vida. Acorda de manhã e fala primeiro com Deus. Acorda pela manhã e fala: Deus, sem o Senhor eu não vou. Se for para mim sem a tua presença, eu não vou. Mas tem pessoas que, vou falar, a arrogância dela é tão grande que ela acha que ela consegue viver sem Deus. Não, porque eu vou trabalhar. Não, porque, orar não, depois eu oro, amanhã eu oro. Não, gente, nós dependemos 100% de Deus. Quer um conselho para você? Pergunta se a pessoa aí do lado, ela quer um conselho. Pergunta aí. Quer um conselho? Não faça nada sem antes perguntar para Deus. Nada. Ah, pastora, mas é uma coisinha simplesinha, eu resolvo aqui, tá tudo bem. Há anos eu faço isso, eu resolvo. Não vai sozinho. Não vai sem a presença de Deus. Um conselho que eu te dou. Acorda pela manhã e fala: Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Se a tua presença não estiver comigo, não adianta. Eu posso estar rodeado de pessoas. Eu posso estar a minha família toda em volta de mim. Não adianta. É com a presença de Deus que você vai vencer. É com a presença de Deus que você vai enfrentar as ciladas do inimigo e você não vai cair. É com a presença de Deus que você vai orar e Deus, ele vai te ouvir. É com a presença dele que você vai clamar por um familiar e o teu familiar vai mudar.
É com a presença de Deus que você vai clamar a Deus e Deus ele vai te ouvir. Você já teve a infelicidade, eu já tive, de pessoas se aproximar de você por interesse? Porque você tinha algo para passar para ela, algo para, para coisas simples talvez. Como que você se sentiu? Traído, triste. Fala, poxa, a pessoa só me procura quando ela precisa. É igual aquela pessoa, ela precisa de um emprego. Fulano, ô fulano, tem um emprego aí pra... Ô fulano, consegue um emprego para mim? Aí a pessoa até consegue um emprego para fulano e dali um ano, cadê a pessoa? Sumiu, não tem mais. É por interesse. E o Senhor Jesus é a mesma forma. Como que nós vamos só orar, só buscar quando nós precisamos? Porque vamos e venhamos. Quando o calo aperta, a gente ora. É ou não é? Pode ser uma pessoa que não esteja dentro da igreja. Qualquer pessoa desse mundo. Quando acontece um problema, acontece uma situação, a primeira coisa que a pessoa ela lembra é de orar. Mas a pessoa não quer ter intimidade com Deus. Então é por interesse. Quer trocar com Deus. E nós não temos que trocar com Deus. Domingo o pastor pregou algo que foi muito forte. Como eu estava na escolinha, à noite eu não tinha prestado atenção lá. De lá não tem como prestar atenção na palavra. Depois eu assisti no YouTube, que ele postou. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou sair da igreja, porque meu familiar não muda, porque não adianta, porque eu estou buscando, e olha aí como que está, cada vez parece que está pior. Uma pessoa que pensa assim, ela quer trocar com Deus. Ela fala, Deus, eu vou lá no culto, mas o Senhor vai ter que mudar meu familiar. E não é assim que funciona. Não é assim, gente. Nós temos que ter vida com Deus, nós temos que ter intimidade com o Pai. Como que nós vamos receber a armadura de Deus? Tendo vida com Ele, buscando, orando, clamando, cultuando, jejuando, lendo, meditando na palavra dEle. Gente, o melhor livro que você pode ter na sua vida, até uma criança sabe, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Todas as respostas de todas as dúvidas que você e nós temos, tem na palavra de Deus. Pastor, eu estou passando por alguma enfermidade. A Bíblia está cheia de pessoas que creram em Deus e foram curadas. Pastor, eu estou passando problema no meu casamento. Tem na palavra de Deus como agir dentro de um casamento para ter um casamento abençoado. Pastor, eu estou enfrentando isso, eu estou enfrentando aquilo. Abra a Bíblia que você vai ter resposta. Então, o manual para nós vivermos, nós temos. Só que muitas das vezes nós não obedecemos. E se nós só ler ou só ouvir, não adianta, nós temos que colocar em prática. Então eu quero convidar você nessa noite, eu quero encorajar você nessa noite a esquecer de tudo. Sabe, esquece o que aconteceu da hora que você entrou nessa porta dessa igreja para trás, esquece. Principalmente as coisas ruins. Hoje Deus ele está nos dando a oportunidade que se nós se revestir da armadura dele, a cilada do inimigo vai vir e nós não vamos cair. Quem você diz assim, pastora, eu quero ser uma pessoa assim, cheio da armadura de Deus, que quando vir a cilada do inimigo, ele não vai me ferir. Quando vir o dia mau, eu vou permanecer inabalável. Fica de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Pode fechar a sua Bíblia em nome de Jesus. Gente, essa palavra ela é muito gloriosa. Então lembre-se que todos os dias nós precisamos dessa armadura. Não é só os dias que nós venhamos cultuar, não. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos falar, Pai, se o Senhor não for, eu não vou. Sabe como que você tem que fazer? Quando você vai decidir algo, você vai fazer algo. Se você está muito em dúvida, espere, não faça. Peça a confirmação de Deus. Ore. Sabe, ore. Pastora, mas eu já orei, mas eu ainda estou em dúvida em fazer isso ou aquilo. Ore mais. Dá um tempo. Espera.
Quando nós estamos sem a armadura de Deus, nós vamos tomar decisões precipitadas. Quando nós não estamos fortalecidos na palavra de Deus, escute o que eu estou te falando, nós vamos tomar atitudes que depois vai trazer má consequência para nós. E aí eu posso ser sincera? Vamos ter que aguentar a consequência, porque foi a gente que agiu, a gente que tomou a decisão. Então, por que nós não sermos humildes e falar: Pai, resolve por mim. Pai, confirma. Quando a pessoa está em uma vida de oração, ela não tem dúvida. Sabe, ela não tem dúvida. Ela vai fazer algo, ela sabe que ela está fazendo certo, correto, e que no momento certo Deus ele vai encaixar tudo. Talvez hoje na sua vida, posso falar? Talvez hoje na sua vida está tudo desencaixado. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas talvez hoje está tudo desencaixado. Hoje você pode dizer assim: pastora, está tudo fora do lugar. Sabe por que está fora do lugar? Porque para Deus colocar tudo no lugar certinho, você precisa da armadura dele. Talvez você estava andando com as suas próprias pernas. Talvez você estava assim: não, eu sei da minha vida. Não tem pessoas assim? Tem muita gente assim: eu sei da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Então vai. Mas aí quando vem a cilada do inimigo, a pessoa cai. Quando vem o dia mau, ela não consegue resistir. E o diabo está lá aplaudindo, porque a cilada dele deu certo, porque o investimento que ele fez deu certo. Você precisa investir na sua vida espiritual. Como você... Sabe por quê? Porque muitas pessoas ainda não entenderam que sem a armadura de Deus não vai adiantar. Ela pode vir segunda, ela pode vir terça, ela pode vir quarta, ela pode vir sexta, ela pode vir sábado, ela pode vir domingo, ela pode cultuar todos os dias. Se ela não buscar da armadura de Deus, no dia mau, ela não vai resistir. E aí ela vai falar assim: é a igreja que eu estou que é fraca. É a igreja que eu estou que está acontecendo isso. Não! É porque a pessoa ainda não entendeu que é a falta da armadura de Deus. Gente, a igreja não é essas paredes aqui, ó. Aqui é só um local para nós se reunir e buscar. A igreja sou eu, a igreja é você. Sabe, a parede aqui não vai de manhã buscar pela presença de Deus, não. É você lá na sua casa. Quando você acorda, quando você faz a sua higiene pessoal, e você fala assim: Deus, mais um dia, obrigado por esse dia, Pai. Tem gente que nem agradece. Tem gente que já acorda: ai, tem que trabalhar de novo. Ai, tem que levar meus filhos na escola. Ai, porque meu marido é um chato. Ai, porque minha esposa é uma chata. Gente, agradece pelo dia. Sabe, agradeça pelo ar que você está respirando. Agradeça pela casa que você tem. Agradeça pela criança que não para quieta. Tem crianças lá no hospital, dentro de uma cama, gente, em cima de uma cama, que não consegue caminhar. Quer ver eu ficar triste? É quando uma mãe chega para mim e fala assim: ai, pastor, acho que eu não vou mais no culto porque meu filho não para. Irmã, deixa teu filho aí. Ele está dentro da casa de Deus. Venha buscar, venha se fortalecer em Deus, venha, sabe, se preparar para a volta de Jesus. Gente, eu vou ser sincera, sabe, tem dia que dá vontade de pegar um alto-falante e sair pela rua falando, mas aí vão chamar a gente de louco. Jesus está voltando. Uma graça de... Fala para a pessoa que está do teu lado: Jesus está voltando. Ei, para de perder tempo. Para de perder o teu tempo. Sabe, se entrega, busca, ora. Cadê, sabe, aquele povo fervoroso? Ó, irmãos, vamos lá no monte. Bora, pastor, vamos lá pro monte. Vamos orar 21 dias aqui no altar. 21 dias aqui no altar. Ah, vai ter um culto a mais. Vamos nesse culto a mais. Larga tudo e vem. Ah, pastora, para a senhora é fácil falar, vocês são da igreja. Não. Não é eu que estou te chamando, não é o pastor. Sabe, não é o obreiro, não. É Deus que está te chamando. Então busca, ora, se entrega.
Fala, meu Deus, a partir de hoje eu quero uma mudança na minha vida. Mas a primeira mudança que tem que ter na sua e na minha vida é a espiritual. Porque, meu irmão, se você estiver bem espiritualmente, o restante é detalhe. Vai vir luta? Vai. Vai vir problema? A palavra de Deus aqui diz, ó, cilada do diabo, dia mau. Mas se nós estiver firme na presença de Deus, ninguém nos para. Nada vai parar você. Nada pode te parar. Não é o problema no teu trabalho, não é o problema no casamento, com o filho, seja lá o que for. Nada pode te parar. Porque você está com a armadura de Deus.